Pá, 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 pá. Não tem como mais eu ignorar o que está acontecendo. Na verdade, não estou ignorando, eu só estava evitando falar sobre isso aqui no canal, porque eu sei, eu me conheço, que quando eu começo a falar de educação, eu não paro. É o meu tema preferido, é minha área de estudo, é minha área de especialização. É aquele tema que me motiva. E tudo o que aconteceu esse ano na área da educação, né, gente? O que a gente vai falar sobre isso? É até um fum, né? Aconteceu tanta coisa que a gente precisa agora começar a pensar em cada uma delas. De uma hora para outra as escolas fecharam e a gente precisou reinventar a escola, repensar a maneira de educar as nossas crianças, né? Antes, no presencial, a gente já tinha as ideias, né, de implementar os recursos digitais na escola, de fazer um sistema que fosse mais híbrido, né, metade presencial, com outra parcela ali EAD. Só que era difícil implementar isso, estava difícil. As escolas até implementavam recursos digitais, tinham lousa que não servem para nada, um computador por sala, uma internet que não funciona em lugar nenhum, né? Vamos combinar. Mas enfim, especialmente escola particular adora dizer que está equipada tecnologicamente para poder atrair aluno. Mas na verdade, bem atrasados mesmo, de acordo com os estudos em inovação. Só que de uma hora para outra a gente precisou fechar a escola e passar o ensino todo à distância. A gente pode olhar por duas visões esse ensino remoto, essa educação à distância que a gente trouxe também para a educação básica, né? A gente pode olhar ao ponto da funcionalidade e ao ponto da acessibilidade, né? Se a gente for falar de acessibilidade, nossa, a gente vai ter que olhar vários recortes e ver como é que está funcionando isso ao redor do Brasil e do mundo, né? Porque é um fenômeno mundial. Eu acho que dava pra gente falar um vídeo só sobre isso. Hoje eu vou falar da minha experiência, né? Como que está funcionando, a funcionalidade disso. Eu trabalho na rede privada, em 2 escolas privadas, e as nossas escolas em 2 semanas reinventaram o sistema, adaptaram suas plataformas e criou um sistema ali pra gente começar a dar aula. Ao longo do processo, né, de março até aqui, julho, que a gente está entrando em recesso, glória a Deus, muita coisa foi se pensando, foi se reformulando, e eu acredito que já dá pra gente olhar para esse cenário como um aprendizado pro próximo semestre. Vocês têm noção que vem mais um semestre pela frente ainda? Pois é, porque assim, né, funciona. O negócio funciona bem, mas tem uma série de mudanças que precisam acontecer. Quando eu comecei a dar aula remota, eu confesso que eu fiquei bem nervoso. Nunca tinha dado aula remota. Na verdade, eu nunca, desde que eu sou criança, nunca passei tanto tempo longe da escola, né? Tô desde os 3 anos de idade na escola, tô com quase 29, entendeu? Uma trajetória muito grande. Não sei o que é ficar longe da escola, não sei o que é ficar sem o ano letivo. Eu não sei, é a primeira vez que tá acontecendo isso comigo. E daí, quando começou, eu tava muito empolgado. Eu tava empolgado porque eu tô me especializando, né, em inovação na educação. Tô, graças a Deus, terminando a pós-graduação agora no final do ano, começando o meu TCC, torçam por mim. Então eu tava cheio das ideias, cheio de ferramentas que eu venho acumulando ao longo do curso. E eu implementei tudo, tava muito animado, muito motivado e de fato funcionou muito bem. Claro, dentro da realidade em que eu vivo, né, gente? Tô falando da realidade que eu vivo, que eu trabalho. Funcionou muito bem. Só que a minha motivação, ela vem aos poucos, assim, ó, cada vez caindo mais. Tem o lance da saúde mental, que tá todo mundo perturbado das ideias, mas tem o lance também do burnout, né? Burnout. Do cansaço, do excesso de trabalho que triplicou o trabalho do professor, gente. O trabalho do professor, ele triplicou. Porque o planejamento e o pós-aula, nossa, ele demora muito mais, porque os processos são diferentes, a gente está se adaptando a isso ainda. E muita tentativa e erro, muita coisa, né, vamos ver se vai funcionar, vamos tentar adaptar o conteúdo que a gente explicava no quadro, em sala de aula, com dinâmicas que estava tudo pronto pro EAD, é muito complexo. Esse cansaço, ele existe pro professor. Eu não sei se você é professor também, se você for, comenta aqui de como é que você está se sentindo em relação a isso. Mas eu vejo que quem está cansado mesmo são os alunos. Falo até por mim também, que eu também sou aluno, eu estou bem cansado, bem desmotivado para entrar nas minhas aulas. Mas os alunos mesmo da educação básica, se eu vejo meus alunos do ensino médio, eles estão bem cansados. A gente já tinha, né, um grupo, um perfil que lá na escola já não estava muito interessado, e aqui no EAD continua não muito interessado.
Mas aqueles que estão tentando, que estão se esforçando, eu vejo que eles estão cada vez mais exaustos. E eu acho que começa pela quantidade de aulas que eles têm, né? Gente, eles têm muitas aulas. Passa a manhã inteira aula, às vezes tem aula à tarde, às vezes tem aula à noite, contraturno, não sei o que. Eu fico com dó dessas crianças. Eu acho que a gente tem que parar, sentar, botar a mão na consciência, entender que a aula remota funciona em outra dinâmica. Não precisa de tanto tempo ali, né? Eu acho que a gente precisa reformular isso, porque senão a gente não aguenta até o final do ano. Só em pensar que tem mais um semestre ainda pela frente, eu já tô cansado. Só em pensar. Tu imagina pra essas crianças, coitadinhas delas. É um exercício de paciência tu ficar na frente do computador, olhando o professor e tal. Eu, pelo menos, eu uso muita ferramenta interativa, gosto de que eles estejam ativos na aula, né? Pra que eu não fique ali falando sozinho, implorando pra que eles conversem comigo. Mas tem colega que fica, eu tenho uma dó. E tem vários outros pontos, né, gente? Vários outros pontos, outras questões que a gente pode levantar. Mas eu queria que você, que é aluno, que é estudante, que tá passando por isso, conte aqui pra mim, me diga o que tu tá sentindo, como é que tá sendo essa experiência pra ti, né? Porque é tudo novo pra todo mundo. Você que é professor, você que é pai, conta pra mim como é que tá sendo. Eu quero entender, porque eu só consigo ver dentro da minha bolha, né? E mesmo assim, dentro da minha bolha, eu ainda preciso analisar melhor. O que tá acontecendo por detrás dela? Me conte. Vamos furar essa bolha, pelo amor de Deus. E vamos começar a pensar em soluções, né? Pra melhorar esses sistemas aí. Agora, de uma coisa, eu tenho certeza. A escola nunca mais vai ser como era antes. Não tem como, né? Mudou muito. Os professores que antes eram muito resistentes à mudança, à implementação de tecnologia, tiveram que se adaptar. Estão aí para manter os seus empregos. Então, isso já está causando uma revolução. Já está mudando a principal ferramenta, que é o professor. Já está mudando também o aluno. Então, eu acho que essa experiência vai ter frutos positivos no futuro. Mas a gente vai ter que enfrentar um monte de coisa pela frente. E é isso, né? O que tu acha que a gente vai ter que enfrentar ainda? Como é que vai ser quando a gente voltar para a escola? Essa educação pós-pandemia. E agora, durante a pandemia, o que a gente pode fazer para melhorar? Quais são as ideias que ainda a gente não teve, que a gente pode implementar? A gente precisa entender que quem está fazendo isso somos nós. Os professores, os alunos, os pais, a galera que está envolvida. Então, sugira. Conversem, vamos dialogar, vamos trocar ideia, vamos pensar em soluções, em alternativas para tornar isso mais viável para todo mundo. O que vocês acham? Eu tô super disposto, eu vou contar com vocês também pra gente iniciar essas ideias aí. Porque olha, é trabalho pela frente. E é isso, né? Eu espero fazer mais vídeos falando sobre esse assunto, porque a gente precisa discutir muito sobre isso. Se pá, eu vou ler os comentários de vocês aqui e deixem sugestões, porque de educação a gente precisa conversar. A gente precisa. Vamos junto. Um beijo.